Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para a gente falar sobre um assunto que movimentou o noticiário do Cruzeiro na segunda-feira. Uma entrevista do dono da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedrinho Lourenço, falando sobre erros que ele e o Alexandre Matos cometeram na contratação, na montagem desse time do Cruzeiro. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, gostei, comentar, porque é o tema do vídeo de agora. Para quem não acompanhou, o Pedrinho Lourenço, que é dono da SAF do Cruzeiro, torcedor fanático do clube e que hoje comanda a operação de futebol do Cruzeiro, foi ao programa O Tempo Esportes, que é um programa do jornal O Tempo, e deu uma longa entrevista à equipe do programa. Foi uma entrevista muito boa, e o Pedrinho falou de vários assuntos e chamou muita atenção alguns trechos da entrevista em que o Pedrinho fala sobre o dia a dia, sobre a novidade, sobre a adaptação dele ao cargo de dono de um clube, a adaptação dele ao dia a dia do futebol como gestor, né? O Pedrinho sempre esteve muito próximo do Cruzeiro, seja como torcedor, seja como alguém que colaborava com a condução, a administração do clube, mas agora ele é o dono. E na entrevista chamou muita atenção uma fala que ele diz, que ele abre até um bom debate sobre o questionamento do mercado do futebol, e para ele diz ali claramente que chama muita atenção para ele comissões pagas aos empresários de 10%, 20%, e ele, como proprietário de uma rede de mercado, de supermercado, né, o supermercado BH, ele diz que muitos produtos que ele vende para conseguir 3% de margem de lucro, e ele vê que no futebol qualquer um leva 10%, 20%, então é muito fácil numa transação de jogador você levar 10%, 20%. É isso aí, Pedrinho. O mercado é assim, o mercado funciona desse jeito, não tem muito o que reclamar, não. E aí, ele, em outro momento, ele fala claramente de um ponto que é a gestão de futebol dele e do Alexandre Matos, que é o CEO do futebol do clube. Ele entende que a gestão errou muito na montagem do time do Cruzeiro. E aí ele também faz uma outra analogia com o trabalho dele lá no supermercado, que ele diz: quando a gente compra um produto ruim ou um produto que não atende o que ele quer, você pega o produto, vende a um preço muito baixo e termina esse produto, limpa o estoque desse produto. Com o jogador de futebol não é assim. Jogador de futebol tem um contrato, o jogador de futebol gera esse compromisso, e para você passar à frente, ou você consegue alguma venda, ou você consegue, ou você vai ter que pagar multa, ou você vai ter que pagar. Então é isso mesmo, o Pedrinho. O jogador de futebol não é igual a mercadoria que você bota no seu mercado e que, se não está agradando ao público, ao consumidor, você simplesmente vende numa promoção. Jogador de futebol gera custo, gera responsabilidade, tem uma ligação muito grande com o clube. E o que mais me chamou a atenção, que foi o motivo de eu fazer o vídeo, foi ele dizer que ele e o Alexandre Matos, na formação do elenco do Cruzeiro, erraram demais. Erraram em várias coisas que ele diz ali de formação do elenco. Ele diz que alguns jogadores não deveriam ter sido trazidos por ele e pelo Alexandre Matos. Quando a equipe do programa perguntou quais eram os jogadores, ele falou que por uma questão de elegância não iria dizer, mas ele deixou claro que, no entendimento dele, na avaliação dele, e olha que a gente está aqui nem há um ano, né, de reforços. O Pedrinho e o Alexandre Matos fizeram uma quantidade grande de reforços no meio de 2024 e fizeram uma outra quantidade grande de reforços em janeiro de 25, né? Então, se você considerar aí do meio de 24 para cá, não deu nem um ano de vários desses
desses reforços contratados. E ele já colocando como alguns desses jogadores, alguns desses reforços não sendo um erro e que não deveriam ser trazidos. No momento que o Pedrinho fala isso, e ele não diz o nome dos jogadores, e acho que era natural ele não dizer, né? Se ele diz o nome, geraria ainda mais impacto. Mas não dizer o nome também traz uma incerteza, né? Eu fico imaginando dentro do ambiente do Cruzeiro, dentro dos jogadores que foram trazidos ou na janela do meio de 24 ou da janela do início de 25, eu fico imaginando a preocupação, a incerteza, a dúvida se de fato esses jogadores deveriam estar no Cruzeiro ou se esses jogadores têm esse rótulo de não terem dado certo, dado pelo dono do clube. O Pedrinho é um cara muito falante, é um cara muito que tem personalidade, sempre foi assim. No ano passado teve áudio vazado do Pedrinho em que ele fala lá, ainda com o Fernando Seabra, o técnico anterior, ele fala que teria que ser escalado de qualquer jeito, porque senão ele não teria feito, ele fez a contratação para os caras jogarem, que senão ia ter que pensar troca de treinador, que acabou sendo trocado depois. Então assim, a gente já viu que o Pedrinho fala muito. O Pedrinho sempre imagino que tenha tocado os seus negócios muito bem sucedidos, né? A rede de supermercado dele é a 5ª maior varejista do Brasil, então ele é um empresário muito bem sucedido, sobre isso não resta dúvida. Ele sempre deve ter tocado com muita transparência, com muita personalidade, falando o que vinha na cabeça, e agora ele está fazendo isso no futebol. Só que no futebol isso pode ter consequências. Eu não sei como pode estar o clima do Cruzeiro nesse momento, uma insegurança, uma incerteza de você ter o rótulo do patrão de que várias contratações não funcionaram. Ele também falou do Fernando Diniz, disse que o Fernando Diniz é excelente no trato, que é uma ótima pessoa, que sempre se deu muito bem com o Fernando Diniz, mas colocou a contratação do Fernando Diniz como um erro, e que foi um erro cometido por ele, né? Todo mundo falou, muita gente avaliou, inclusive eu, de que a forma como o Fernando Seabra saiu do Cruzeiro foi uma forma não muito clara e além da saída do Fernando Seabra ter sido não muito clara, a chegada do Fernando Diniz parecia ser muito atropelada, e no fim acabou sendo isso, com um erro dobrado de você querer demitir o Fernando Diniz depois do Campeonato Brasileiro e voltar atrás por conta daquela entrevista do Fernando Diniz. Então isso está muito claro que o Pedrinho errou. E aí, olhando para frente, ele diz: agora eu e o Alexandre Matos estamos buscando errar o menos possível, se possível não errar. É difícil, né, a gente ter essa certeza, porque o futebol ele é muito complexo na natureza. Às vezes você faz uma coisa tendo certeza que vai dar certo e dá errado, às vezes você faz uma coisa para arriscar e dá muito certo. Mas me preocupa essa forma do Pedrinho se portar, e acho que ele pode trazer alguma insegurança, ele pode trazer alguma falta de confiança para o grupo, considerando as coisas que ele fala, considerando a forma como ele fala. Eu não sei que tipo de blindagem está sendo feito dentro do Cruzeiro para que as falas do dono do clube, e você tem que ouvir porque ele é o dono do clube, as falas do dono do clube não impactem o dia a dia e não impactem o grupo de jogadores, porque ele fala mesmo, ele não está muito preocupado, e na condição de dono não tem muito o que fazer. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. E no mais, faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT: curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei. Qualquer momento a gente volta. Um abraço. Tchau.